Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Eberson Cardoso e a nossa aula de hoje é a de História, isso mesmo. Vamos lá ver o tema da nossa aula de hoje? Olha o tema da nossa aula de hoje aparecendo aí do ladinho, ó, nossa aula 34, com o título A Guerra Era Fria, mas o conflito era quente. Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria, vamos falar sobre o início da Guerra Fria, vamos falar aí dos fatores que antecederam e as consequências desse conflito. Então, vamos lá? Vamos para a nossa aula de hoje? Então vamos lá, pessoal, olha só. No ano de 1945, o mundo iria respirar aliviado. Nós vamos ver aí o fim da Segunda Guerra Mundial, os nazistas seriam derrotados e começa a surgir no mundo a esperança de um mundo de paz e de convívio harmonioso ali entre os povos. Nós vamos ver aí o surgimento da ONU, a Organização das Nações Unidas, que iria vir com o objetivo de manter a paz e evitar qualquer tipo de conflito internacional. Logo, tudo parecia caminhar para a paz tão sonhada por todo o mundo. Mas não iria demorar muito para que esse sonho acabasse e o mundo se encontrasse ali em um grande conflito com proporções internacionais, mais uma vez. Mas agora, diferente da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, nós iríamos ter ali a possibilidade de uma guerra nuclear. Isso deixaria o mundo muito tenso e preocupado. O nome desse conflito ficaria então conhecido como o período da Guerra Fria. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver algumas potências europeias caindo, pondo fim à ordem internacional que existia ali até então. Vamos ver as duas grandes nações se destacando. De um lado, Estados Unidos. Do outro lado, nós vamos ver a União Soviética, que começa a surgir ali e sai fortalecida da Segunda Guerra Mundial. E isso faz com que esses dois países acabem entrando em conflito, que é o que nós vamos conhecer como a Guerra Fria, o período da Guerra Fria. Olha só, pessoal, e ainda no ano de 1945, nós vamos ver aí os principais líderes aliados se reunindo em duas importantes conferências. Nós vamos ver aí a Conferência de Utah e a Conferência de Potsdam, onde nós vamos ver aí esses países se reunindo para definir essa partilha do mundo por área de influência dessas duas grandes nações que acabaram colaborando aí para o fim da Segunda Guerra Mundial e saíram fortalecidas após o conflito. De um lado, Estados Unidos defendendo ali os princípios do capitalismo, do outro lado nós vamos ver a União Soviética defendendo ali as ideias socialistas. A Alemanha, que foi ali derrotada na Segunda Guerra Mundial, também iria ser dividida. Nós vamos ver ali a Alemanha sendo dividida em 4 zonas, em 4 áreas de zonas de influência controlada aí por esses países que saíram vencedores da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver aí a França, a Inglaterra, a União Soviética e os Estados Unidos. Tudo isso acontecendo ali logo no início da Guerra Fria. Então, pessoal, nós vamos ver o mundo se dividindo em 2 blocos rivais. De um lado, os Estados Unidos, que saiu aí fortalecido da Segunda Guerra Mundial e defendia ali os interesses e a expansão do capitalismo. Nós vamos ver a busca dos Estados Unidos em bloquear a influência do comunismo defendido pela União Soviética. A partir de então, nós vamos ver se estabelecendo no mundo uma ordem internacional bipolarizada. Nós vamos ver aí 2 centros de poder. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética, nesse mundo bipolar. Olha só, então com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver a Alemanha e sua capital sendo dividida ali, conforme foi definido na Conferência de Utah, em 4 zonas de influência entre França, Inglaterra, União Soviética e os Estados Unidos. Mas nós vamos ver em 1948 a França, a Inglaterra e os Estados Unidos anunciando ali o desejo de unificar as suas zonas em uma única zona econômica, formando assim a chamada Berlim Ocidental. A União Soviética, temendo ali a ameaça de uma Berlim capitalista e unificada, dentro de uma zona de ocupação soviética, porque Berlim estava dentro da zona soviética,
a União Soviética iria fechar ali esse acesso às duas vias de comunicação entre Berlim e o resto da Alemanha. É importante a gente destacar que nesse período Berlim estava dividida também entre as 4 nações vencedoras e estava situado de fato dentro da região que ficou ocupada pela União Soviética. Por isso, o medo em relação a essa unificação dos países capitalistas. Os Estados Unidos, então, procuraria ali estabelecer uma ponte aérea entre o aeroporto de Berlim Ocidental e Frankfurt, abastecendo aí por quase um ano a população de cerca de 2 milhões de habitantes. E em maio de 1949, por considerar esse bloqueio sem efeito, a União Soviética acabaria suspendendo esse bloqueio a Berlim Ocidental. E a Alemanha, então, seria dividida em 2 governos diferentes. De um lado, nós vamos ver a República Federal da Alemanha, com um governo alinhado às potências capitalistas, cuja capital era Brünn. E a República Democrática Alemã, de orientação socialista, com a capital em Berlim Oriental. Essa divisão da Alemanha evidenciava mais ainda a divisão do mundo em 2 sistemas socioeconômicos antagônicos. Em resposta a todas as investidas dos governos capitalistas, nós vamos ver aí em 1949 a União Soviética combatendo aí essa influência capitalista. Nós vamos ver ela colocar em práticas algumas medidas, como a criação do Conselho de Assistência Econômica Mútua, o Comecon, uma resposta ao Plano Marshall, criando ali bases para um mercado comum entre as economias planificadas da Europa. Nós vamos ver aí sendo formado também o chamado Pacto de Varsóvia, que se tratava ali de um acordo militar de proteção mútua ao bloco soviético, em resposta à criação da OTAN, também criada ali pelo bloco capitalista. Joseph Stalin iria anunciar que a União Soviética também possuía ali as suas armas nucleares, mostrando ali a força e o poderio bélico que a União Soviética tinha diante do mundo, diante dos países capitalistas. Olha só, pessoal, nos Estados Unidos, na década de 50, nós vamos ver uma histeria anticomunista agitando o país. Nós vamos ver que entre 1953 e 1954, o Comitê de Atividades Anti-Americanas do Congresso provocou ali um verdadeiro processo de caça às bruxas. Cidadãos foram perseguidos por suspeitas de serem socialistas, comunistas ou mesmo liberais críticos às políticas dos Estados Unidos. Pessoas eram presas, demitidas, proibidas de trabalhar e, além disso, passavam por interrogatórios, muitos dos quais eram transmitidos pela televisão para todo o país. Mas, em 1962, a Guerra Fria teria ali um dos seus momentos mais tensos da história. O mundo ficaria assustado com um possível conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Uma base de mísseis nucleares foi descoberta pelas Forças Armadas dos Estados Unidos em Cuba. Isso deixaria os Estados Unidos com medo de um possível ataque soviético, visto que após a Revolução Cubana, o país sob direção de Fidel Castro acabaria se declarando publicamente e aderindo aí ao comunismo internacional, fundando 4 anos depois o Partido Comunista de Cuba. Mas após condições impostas pela União Soviética aos Estados Unidos, chegaríamos ao fim do conflito. E nós vamos ver aí, sendo firmado compromisso como de não atacar Cuba, os americanos deveriam também retirar material semelhante da Turquia, país que estava ali próximo ao leste europeu. Certo, pessoal? Então, a gente vai ver aí o fim do conflito chegando, o conflito dos mísseis chegando após esses acordos entre esses 2 países. E olha só, pessoal, se por um lado a disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, durante esse período da Guerra Fria, expôs o planeta ao risco de uma guerra nuclear, por outro lado, também significou um grande impulso para a ciência e a tecnologia. Nós vamos ver as 2 nações investindo maciçamente na educação, promovendo aí um rápido avanço científico. E em 1957, a União Soviética
colocaria no espaço o primeiro satélite artificial do mundo, o Sputnik, dando início aí à chamada corrida espacial. Em 1958, chegaria a vez da cadela Laika, o primeiro ser vivo chegar ao espaço. E em 1961, o mundo iria ver o homem chegando ao espaço. Yuri Gagarin seria o primeiro homem levado ao espaço pelos soviéticos. E nessa corrida espacial, os americanos não iriam aceitar ficar para trás. Criaram a NASA e buscaram um jeito de mostrar ao mundo que eram melhores do que os soviéticos. Eles iriam conseguir levar o homem à Lua. E em outubro de 1958, o governo americano criou a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, que mandaria alguns satélites também para o espaço e levaria o homem mais longe que a União Soviética, afinal estamos numa corrida espacial. Neil Armstrong seria aí o astronauta americano que pisaria na Lua pela primeira vez. Mas não foi somente a corrida espacial que marcou esse período de desenvolvimento científico da Guerra Fria. Tivemos vários outros elementos que surgiram neste período e continuam aí até os dias atuais no nosso cotidiano, como o forno micro-ondas, as câmeras digitais, o controle de tráfego aéreo, a produção em massa de antibióticos, os serviços de ambulância, os GPS, os computadores e até a internet que nós conhecemos hoje. Então é isso, pessoal, olha só, a Guerra Fria foi esse conflito político e ideológico que foi travado ali entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esse conflito que nós vimos que se inicia ali logo com o fim da Segunda Guerra Mundial e começa a apresentar os primeiros sinais de queda já lá na década de 80, ali nos anos 80, chegando definitivamente ao fim no ano de 1991, quando a União Soviética passou pelo processo de desintegração, passando pelo processo de independência das repúblicas soviéticas, das repúblicas que vão surgir ali dentro do território que um dia foi a União Soviética. Nós vamos ver aí esse conflito sendo responsável pela polarização do mundo em dois grandes blocos. Um aliado ao sistema capitalista e o outro aliado aí ao comunismo, às ideias do comunismo. Durante a Guerra Fria, durante esse período da Guerra Fria, nós não vamos ver um confronto direto entre essas duas nações. Nós vamos ver aí esse embate, esse conflito ideológico, esses conflitos políticos entre eles, mas não um ataque direto. Mas nós vamos ver esse conflito provocando aí a corrida espacial tecnológica, a corrida armamentista e também alguns conflitos pelo continente americano e asiático, deixando aí feridas abertas dentro desses países até os dias atuais. Certo, pessoal? É isso aí, pessoal. E agora nós vamos para o nosso aplicando e eu quero ver você participando e respondendo aí comigo essa questão. Vamos ver se você consegue acertá-la. E ela diz o seguinte, ela traz o seguinte enunciado, ó. Há um muro de concreto entre nossos lábios, há um muro de Berlim dentro de mim. Tudo se divide, todos se separam. Duas Alemanhas, duas Coreias. Tudo se divide, todos se separam. Olha só. O trecho da música Alívio Imediato, da banda Engenheiros do Havaí, aborda alguns fatos referentes ao contexto da Guerra Fria. Sobre esses fatos, assinale a alternativa correta. Vamos ver as alternativas, olha só. A letra A vem dizendo o seguinte: a construção do Muro de Berlim foi um projeto elaborado pela Alemanha Ocidental e dividia a cidade de Berlim dividir a cidade de Berlim ao meio, separando a parte ocidental da oriental? A letra B diz o seguinte, ó, o Muro de Berlim foi construído pela República Federal da Alemanha e circundava toda a Berlim Ocidental, separando-as da Alemanha Oriental. A letra C, ela vem dizendo o seguinte, a Coreia
após a Segunda Guerra Mundial, foi dividida em 4 partes iguais entre a União Soviética, Grã-Bretanha, Estados Unidos e França, dando origem aí a 2 países distintos, a Coreia do Sul e a do Norte. E a letra D, ela vem dizendo o seguinte, ó, na divisão da Alemanha pelas potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, a cidade de Berlim, mesmo estando completamente na parte oriental do país, foi dividida em 4 zonas. Então, quero ver você trazendo aí a resposta. Vamos ver se você consegue acertar. A resposta correta seria, então, a letra D. Na divisão da Alemanha pelas potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. E a cidade de Berlim, mesmo estando completamente na parte oriental do país, foi dividida em 4 zonas. Lembra lá da nossa aula, quando a gente falou que como a Alemanha foi dividida após a Segunda Guerra Mundial, a cidade de Berlim também teve esse processo de divisão. Só que Berlim estava dentro da parte que pertencia aí à União Soviética, essa Alemanha Oriental. Só que Berlim também iria ser dividida em 4 partes e os países ali iriam estar na administração de Berlim, depois vão se unificar, se transformando aí na Berlim Ocidental e na Berlim Oriental, sendo divididas aí pela construção do muro. Certo, pessoal? Então é isso aí, pessoal. A Guerra Fria foi esse conflito político e ideológico que foi travado ali entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esse conflito que se iniciou ali logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, mas vai começar a apresentar ali os primeiros sinais da sua queda já nos anos 80. Chegando ao fim aí no ano de 1991, com o processo de desintegração da União Soviética, quando a União Soviética deixou de existir e algumas repúblicas se tornaram independentes. O conflito travado entre esses 2 países, essa Guerra Fria, foi responsável pela polarização do mundo em 2 grandes blocos, um aliado ao sistema capitalista, o outro aliado ao comunismo. Nós vamos ver que durante essa Guerra Fria não houve um conflito direto entre eles. Eles não chegaram a um país a entrar em conflito com o outro de forma direta. Mas ele provocou ali a chamada corrida espacial, provocou também aí a corrida tecnológica, onde os países um tentava ser melhor do que o outro na questão tecnológica, provocou aí também a corrida armamentista, onde eles buscaram se armar com as suas armas nucleares, melhorar as suas tecnologias bélicas. Nós vamos ver aí também conflitos que aconteceram em continentes como no continente africano, no continente asiático, deixando aí feridas abertas que até hoje não foram sanadas. Tudo isso fruto desse período chamado de Guerra Fria, conhecido como período da Guerra Fria. Certo? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Lembrando que essa aula não termina aqui. A gente tem um rico material para você lá, para você dar uma olhada e continuar os seus estudos lá nas plataformas. Então, dê uma olhada no material, continue essa aula e a gente se encontra aí numa próxima aula do nosso Contraturno Digital. Até a próxima, pessoal!